vamos começar preparando a massa, então. Vou mostrar para vocês qual é o processo. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá? Pesadinho, 500 gramas. E a proporção, ela vai ser o seguinte. Para essa massa de empanada, gente, vocês vão utilizar 25% de gordura, tá bom? Então, para 500 gramas de farinha de trigo, eu vou estar utilizando 125 gramas de banha. Então, eu tenho banha de porco, que é o ingrediente utilizado na receita original, mas se você quiser, pode estar substituindo por gordura vegetal, pode estar substituindo por manteiga. E 50% de líquido, tá bom? Então, 500 gramas de farinha de trigo, eu tenho aqui 250 ml de água, que eu vou acrescentar aqui nessa minha panela, porque eu preciso levar essa água ao fogo. Aqui nessa água, eu já vou acrescentar 1 colher de chá de sal, que dá equivalente aí, gente, a 8 gramas, até 10 gramas, tá? Então, olha, 1 colherzinha de chá de sal. E já vou colocar aqui dentro dessa água para ferver junto a minha banha de porco. Tenho 125 gramas de banha. Eu vou colocar aqui dentro porque eu quero que essa banha derreta, tá? Então, essa água, ela não precisa ferver. Ela vai esquentar, você vai misturar aí um pouquinho, a banha vai derreter, já está bom. Olha só, pessoal, a minha água começou a ferver, eu já retirei do fogo, tá? Agora, eu só vou misturar um pouquinho aqui para essa banha derreter completamente e vou escaldar a farinha de trigo. Esse é o processo das empanadas, tá bom? Agora eu vou colocar aqui todo esse líquido na farinha. Se você tiver dúvida, pode deixar um pouquinho assim, olha, para acrescentar depois. Por quê? Porque a umidade da farinha, ela vai dar diferença aí na sua massa, tá? Então, se você quiser ir acrescentando aos pouquinhos, pode também. Como eu já estou acostumada a fazer com essa farinha, essa quantidade aqui ela vai dar certinho, tá? Essa quantidade de líquido, de gordura, é compatível com a minha farinha. Então, eu vou misturando aqui com a colher, porque essa água tá quente, né? E aí fica difícil trabalhar com as mãos. Mas aí eu vou misturando aqui com a colher, só até amornar essa mistura. Depois eu vou misturar com as mãos mesmo. Olha, eu vou acrescentar todo o meu líquido, porque eu sei que vai ser o suficiente. Aqui esse processo você pode fazer na bancada, como pode misturar no próprio bol. Olha, agora é só ir misturando mesmo, até agregar toda a farinha de trigo, né? Até você não ver mais nenhum grumo de farinha de trigo. Eu vou acrescentar agora a minha massa aqui na bancada, porque fica bastante farinha de trigo lá no fundo, tá vendo? Então eu vou jogar toda essa farinha aqui. E vou misturar. Vou apertando inicialmente para poder agregar toda a farinha de trigo aqui na minha massa. E essa é uma massa, pessoal, que você não precisa sovar igual uma massa de pão. Esse processo você vai fazer somente até agregar toda a farinha, tá? Quando você não estiver mais vendo grumos de farinha de trigo aparente aí na sua massa, é sinal de que já está pronto, então não precisa sovar. Olha só, gente, esse é o ponto da massa, é uma massa bem maleável, que não gruda nas mãos, não gruda na bancada, então ao ponto certinho dessa massa, a proporção que eu falei para vocês, 25% de gordura, 50% de líquido, tá? Então, você pode fazer aí a quantidade de farinha que você quiser. É só utilizar essa mesma proporção. Agora, parte importantíssima dessa massa. A gente não sova, ela fica uma massa quebradiça, como vocês podem ver, tá vendo? Então, ela precisa de descansar. Essa é uma massa que quanto mais ela descansar, melhor ela vai ficar para você trabalhar. E melhor também vai ser o seu resultado.
Então, para isso, eu vou colocar ela aqui dentro de um saquinho plástico, bem fechadinho, e vou levar para a geladeira. Mínimo 1 hora, máximo 2 dias. Aí você pode escolher quanto tempo você quer deixar a sua massa lá dentro da geladeira descansando. Agora eu vou começar a fazer aqui o meu recheio, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui eu já tenho tudo que eu preciso para esse recheio, tá bom? Vamos lá, eu vou começar derretendo aqui banha de porco, tá, gente? Vou colocar aqui banha de porco para fazer o meu recheio. Eu coloquei 1 colher. E para fazer o recheio, hoje eu vou estar utilizando carne bovina desfiada. Eu dessalguei a carne seca, tirei bastante o sal dela e depois eu cozinhei na pressão. Não tem nada de gordura nessa carne, tá? Aqui eu só tenho carne mesmo. Mas ali você pode substituir por carne moída, por carne suína, tá? Vocês podem fazer o recheio aí da preferência de cada um. Então, aqui eu estou derretendo minha banha de porco, tenho aqui os temperinhos que são alho, cebola, pimentão, cheiro verde. Aqui eu tenho batatinha cozida, gente, bem pequenininha, como vocês podem ver, bem delicadinho, tá? O nosso recheio. Eu tenho uma batata média cozidinha, com água e sal, e deixei reservado aqui um pouquinho da água do cozimento da batata. A batatinha, ela é muito utilizada para fazer os recheios, tá? Ela traz muita suculência para o recheio, então eu vou estar utilizando. E a água da batata, ela já tem o amido, né? Então vai deixar o nosso recheio bem suculento. Vou acrescentar aqui na minha panela 3 dentinhos de alho, que eu deixei picadinho. Vou dar uma douradinha aqui nesse alho. Agora que o meu alho já está douradinho, eu vou acrescentar aqui a cebola e o pimentão. Agora que já está refogadinho aqui a cebola, o pimentão, eu já vou entrar com a carne. Eu tenho 300 gramas de carne desfiada, tá? No total. E aqui, gente, como eu estou utilizando carne seca, eu vou deixar para acertar o sal só no finalzinho. Por mais que eu tenha dessalgado a minha carne, ela ainda ficou com um pouquinho de sal bem suave, tá? E a água da batatinha, ela também já tem sal, porque eu cozinhei a batata com sal. Então, é tudo bem equilibrado, vocês precisam fazer aí tudo com bastante cautela, porque a massa, ela já tem sal também, tá? Então, o recheio tem que estar no equilíbrio, não pode ficar em excesso de sal, não. Por isso que eu vou dar essa refogada e vou experimentar o sal depois. Olha, aqui eu já vou entrar com um pouquinho da água do cozimento, porque eu quero trazer suculência para o meu recheio. Eu não vou deixar o recheio muito aguado, para não ficar difícil depois de rechear nossas empanadas aí, né? Mas eu vou deixar esse recheio bem cremosinho, bem suculento. Agora eu vou acrescentar cheiro verde, tá? Eu tenho cebolinha picadinha e salsinha. A quantidade é a gosto. Vou só misturar um pouquinho e já vou apagar o fogo. Porque eu não quero secar esse recheio, tá? A suculência dele para mim está perfeita. Ó, vou apagar o fogo e por último vou acrescentar a batatinha, que já está cozida, né? Com sal também, então ela já vai agregar aqui mais sabor para o meu recheio. E aqui essa batatinha misturar levemente, para ela ficar bem aparente aqui no recheio. Olha, prontinho. Agora, eu vou deixar esse recheio aqui esfriar completamente para começar a rechear aqui as minhas empanadas. A minha massa ficou 3 horas descansando dentro da geladeira e agora eu vou mostrar o resultado para vocês. Olha, ela fica uma massa bem firme agora, que é assim que a gente vai precisar dela para poder trabalhar. E o que eu vou fazer? Eu vou separar um pouco dessa massa para eu poder abrir aqui na minha bancada. Essa outra parte volta para o saquinho, para não ficar ressecada, tá? Vou voltar com ela para a geladeira também, guardadinha assim no saquinho, porque é importante para não ressecar. E agora você vai precisar aí do auxílio de um rolo, você vai precisar também de um cortador, no diâmetro que você quiser. Normalmente as empanadas, para você fazer para vender, elas têm em média aí 12 centímetros. Esse meu aro, ele tem 10 centímetros de diâmetro. Mas se você não tiver um aro, você pode utilizar um copo, um prato, qualquer coisa aí com a circunferência que você deseja para fazer as suas empanadas, tá? Agora, gente, chegou a hora mais legal aqui dessa receita, que é fazer as nossas empanadas, né?
Olha, eu pego meu disco, conforme ele vai ficando paradinho, ele vai encolhendo um pouco. Não tem problema, tá? É só você vir aqui e passar o rolo um pouquinho para deixar ele mais fininho. Olha só, essa é a espessura aqui da minha massa. Percebam que não é muito grossa e também não é extremamente fina, tá? Agora, gente, ó, presta bastante atenção para vocês conseguirem fazer a empanada de vocês aí, tá? Aqui eu vou pegar minha massa, que eu já tenho meu recheio frio, e vou acrescentar aqui o meu recheio. É um recheio suculento, cheio de sabor. E aí eu vou rechear bem aqui as minhas empanadas. Olha, coloca aí o tanto de recheio que você vê que é o suficiente, né, para você fechar. Prontinho. Agora eu vou fechar assim, olha. Vou unir as duas partes de cima primeiro e vou unindo as laterais também, ó. Tá? É só ir apertando, que é uma massa que ela se fecha com muita facilidade, tá? Ó, eu vou dar uma bela de uma esticada aqui nessas pontinhas, para não ficar com excesso de massa, tá, gente? Porque aqui nós unimos as duas partes e aí fica com a massa um pouquinho mais grossa. Então eu aperto, olha, só nas pontinhas, aperto bem, que da mesma forma que eu estou esticando essa massa para ficar mais fininha, eu estou fechando toda a minha empanada para não correr o risco do meu recheio vazar lá no forno, tá? Então, olha, fica assim, bem fechadinho. Agora chegou a hora de fazer a modelagem das empanadas, né? É muito simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma e vou mostrar para vocês como que eu faço. Ó, a primeira coisa que eu faço, gente, eu posiciono a minha empanada aqui na minha mão, ó, em uma mão, e com a outra mão eu vou fazer todo esse trabalho. Eu começo apertando bem, tá? Olha, com o polegar e com o indicador, eu aperto essa massa para deixar ela bem fininha, aperto bem e dobro, tá? Ó, aí conforme eu dobro, eu já aperto e dobro, aperto e dobro, tá? Por que é importante apertar? Porque assim você deixa a massa fina para você dobrar e quando você aperta, você já deixa ela firme também, entendeu? Que aí ela não vai correr o risco de abrir lá no forno, que você aperta bem a dobra que você fez, ó. Ó, aperta, tá? Apertei bem e dobro. Aí eu venho, aperto a minha dobra e dobro de novo. Aperto, ó, só com esses dois dedos eu já faço isso, e dobro. Aperto e dobro, tá? Então, assim, é mais fácil vocês verem do que eu explicar, é muito simples, olha. Tá? Importante é só apertar bem, para você conseguir fazer a dobra e para a sua dobra também não abrir, tá? Aperta bem e dobra, bom? Então, essa parte aqui, eu dou uma dobradinha aqui, aperto para fechar, e assim ficou a empanada, olha só. É simples de fazer, não tem segredo nenhum, e fica muito linda, né? Importante aí, como eu falei com vocês, é só apertar bem, para ela não se abrir lá no forno, tá? Então agora é só colocar na forma, eu vou fazer com as outras aqui, e quando eu tiver terminado eu volto para mostrar o resultado para vocês.
vamos lá, informações importantes que eu tenho para passar para vocês, tá? Eu já tenho aqui algumas empanadas modeladas, eu vou levar para assar. E a temperatura do forno, gente, é no máximo, tá bom? Se o seu forno for no máximo 250, coloca 250. Se for 200, coloca 200. As empanadas precisam entrar no forno já bem quente, então deixe ele pré-aquecendo por 10 minutinhos. Aqui eu tenho um ovo inteiro, clara e gema, tá? Como vocês estão vendo. Eu vou dar uma misturadinha aqui para pincelar aqui nas empanadas. E por que eu utilizo clara e gema? Porque aqui nesse momento, gente, a clara, ela vai trazer brilho, tá? Para as nossas empanadas. Então, as gemas, elas trazem cor, né? Vai deixar com aquele dourado bem bonito. E a clara vai trazer brilho. Então, pode passar aí, pincelar no caso, né? Clara e gema, no ovo inteiro. Então, agora é só dar aquela pinceladinha por toda a empanada para ela ficar bem bonita. É bom evitar deixar cair ovo na forma, tá? Para não queimar, né? Lá no forno, a sua forma, no caso. E pincela aí bem pinceladinho todas as suas empanadas. E agora, gente, para finalizar, outra informação importante que eu tenho para passar para vocês. O nosso recheio, ele vai ferver lá dentro do forno. E aí, o vapor não vai ter por onde sair. Para evitar de que a nossa empanada se abra no forno, né, e acabe aí com toda essa nossa modelagem, eu vou pegar um palitinho de dente, coisa bem fina mesmo, tá? E vou fazer 2 furinhos aqui na minha massa, tá bom? Olha só, 2 furinhos que vão servir para o vapor sair. E assim, a nossa empanada aqui não vai abrir lá no forno, tá bom? Então, é importante essa informação para você retirar do forno a sua empanada bem bonita. Prontinho, gente, eu trouxe o resultado aqui das minhas empanadas para vocês verem. Aqui eu só tenho algumas. O rendimento total dessa massa foram de 21 empanadas, tá? Desse tamanho aí que eu mostrei para vocês. Eu utilizei o aro de 10 centímetros. E quero contar para vocês também que elas ficaram 35 minutos assando no meu forno. O meu forno é elétrico e eu deixei ligado somente a resistência de baixo. Agora vamos lá para o que interessa, né? Deixa eu mostrar para vocês.